Olá, tudo bem? Meu nome é Mônica, sou uma guia de turismo aqui em Londres. Quer conhecer um pouquinho mais da cidade? Então vem comigo. E o tema de hoje, gente, é esporte. E eu vou aproveitar que a Fórmula 1 acabou de voltar depois de meses, né, parado por causa da pandemia. Esse fim de semana agora que passou a gente teve a primeira corrida sem público, mas eu queria falar um pouco de automobilismo, porque os ingleses são apaixonados por automobilismo e Fórmula 1, assim como alguns brasileiros. E eu vou falar sobre 5 lugares que eu acho que você deveria conhecer aqui na Inglaterra se você gosta de automobilismo. Antes de mais nada, eu queria pedir para vocês curtirem o vídeo, mandarem para quem vocês acham que vão curtir também, se inscrevam no canal, e se vocês ativarem o sininho, vocês vão receber as notificações quando vídeos novos aparecem aqui toda semana. Eu falo de dicas, curiosidades, sugestões de Londres e arredores, tá? Então esse é o nosso tema. Agora, quando eu mudei para a Inglaterra, gente, há 8 anos atrás, eu não fazia ideia da paixão que eles tinham por automobilismo e Fórmula 1. Eu cresci, né, com os domingos esperando as corridas de Fórmula 1. Eu sei que hoje em dia no Brasil não está tão mais popular, porque a gente não tem nenhum piloto ali na ponta, né? Nenhuma equipe ali na ponta, mas eu sei que para muitas gerações, o pessoal que acompanhou o Senna, o Nelson Piquet, o Fittipaldi, Fórmula 1 sempre teve um lugar especial. E não é à toa que a gente ainda tem corrida de Fórmula 1 no Brasil todo ano, né? Então aqui eles também são super apaixonados e a história é muito bacana. Então tem uns lugares especiais que eu selecionei para vocês que eu acho que se você gosta do tema, é uma experiência incrível. Então vamos lá? Então o primeiro lugar que eu quero falar para vocês é um circuito chamado Goodwood Circuit. E esse é um circuito super histórico para o automobilismo aqui do Reino Unido, datando aí de 1948. Ele fica próximo da cidade de Chichester, em West Sussex, que é na costa sul da Inglaterra. Mais ou menos umas 2 horas daqui de Londres, gente. É 115 quilômetros, mas tem que atravessar um pouco da cidade, né, que tá para ir para o sul. Então dá um pouquinho de trânsito. Então mais ou menos umas 2 horas, 1h50, 2 horas daqui de Londres. E esse circuito teve muitas corridas históricas, né? O Sir Stirling Moss, que foi uma lenda do automobilismo aqui na Inglaterra, ele faleceu no início desse ano, em abril de 2020, e ele, na verdade, venceu a primeira corrida de 500 cilindradas, que depois se transformou na Fórmula 3, e ele correu também pela Fórmula 1. O Stirling Moss, ele foi descrito como um dos melhores pilotos que nunca ganhou um campeonato, gente. Em 7 anos, ele terminou em segundo lugar 4 vezes, um vice-campeonato, e 3 anos ele foi o 3º lugar. Então, que azar, né? Mas ele era excelente e super renomado. Também tem uma conexão um pouco triste ali no circuito, porque foi no Goodwood que o fundador da McLaren, o Bruce McLaren, ele acabou falecendo depois de um acidente, quando ele estava fazendo um teste num dos carros da McLaren. E o carro acabou deslizando a 160 km por hora, bateu numa mureta e ele acabou falecendo, né? Então tem uma conexão ali um pouco triste. O circuito, ele foi muito utilizado, né, de 1948 até 1966. Hoje, o circuito, ele tem 2 eventos principais que são, assim, extraordinários, gente. Eles têm o que eles chamam do Festival de Velocidade, onde carros de diferentes modalidades correm junto, competem juntos. Então você tem desde carros de Fórmula 1 até os carros de Le Mans, das 24 horas de Le Mans, e enfim, é uma mistura de eras, é uma mistura de estilos, mas que funciona e atrai, gente, um monte de gente. Teve um ano que tiveram cerca de 150 mil pessoas atendendo ao evento. E por conta do sucesso desse evento, em 1998 eles acabaram criando um outro evento que eles chamam do Goodwood Revival. Revival é renascimento, onde eles recriam a atmosfera do Goodwood no período de glória, né? No final da década de 40 até 1966. E as pessoas se vestem, gente, se vestem com roupas características da época, os carros são da época e é muito divertido. Final corner, Woodcote. How leery is the Jag going to be, and how close will Mike Jordan get alongside it into the chicane? Jordan's turning in tight. Grant Williams has got just enough, has he? Mike Jordan trying to throw the Austin to the inside, can't get there. Grant Williams, if he makes it out of the chicane, will make it to the checkered flag in front. Jordan's got a drag race on his hands. Grant Williams spinning up the rear wheels, and it's
into the checkered flag. Victory for by one, but an aggregate win for the number 77 Austin. Yesterday, competitivo para conseguir ingresso, as pessoas começam a comprar o ingresso quase com um ano de antecedência, o evento é sempre em setembro, então já a partir de outubro eles começam a vender lotes, aí chega novembro já não tem mais nada, então tem que comprar com antecedência, porque, como eu falei, é muito competitivo, né? Mas é muito divertido. E muitos desses carros acabaram sendo pilotados aí pelos nomes, né, dos grandes nomes do esporte, do passado e presente. Então, os pilotos famosos incluem o próprio Stirling Moss, também a gente teve o Jack Brabham, a gente teve o Jean Alesi, o David Coulthard, Damon Hill, Gerhard Berger e nomes famosos também que não são pilotos, mas o Chris Rea, celebridade, e o Mr. Bean, né, o ator Rowan Atkinson, que adora carro. Ele, como Mr. Bean, pilotou um desses carros em 2009. Fora esses dois eventos principais, né, ao longo do ano, eles têm outros tipos de evento e também experiências de direção. Então, por exemplo, se você quiser dirigir na pista uma BMW, eles têm eventos que eles chamam de Performance Hot Laps, e você dirige com o piloto do lado, ou o piloto dirigindo, ou você aprende com ele as técnicas para testar o carro na pista, que é muito bacana. Eu já tive num desses eventos e é muito legal. Então agora, as experiências, elas variam de 49 libras, se você for de passageiro, até 359 libras, se você for o piloto, né? Então, é sempre BMW e fica lá no Goodwood Circuit. Hold tight. I'm holding. Oh my God, you're good. Agora, falando de circuito, o segundo circuito que eu queria falar para vocês é Donington Park. O circuito de Donington Park, ele fica mais ou menos 188 quilômetros de Londres, mais para o norte. Ele fica em Leicestershire, próximo do vilarejo de Castle Donington. E esse circuito, ele começou, na verdade, as corridas começaram a acontecer no entre guerras, entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, né? As flechas de prata alemãs estavam tentando vencer o campeonato europeu. Mas, durante a Segunda Guerra Mundial, ele virou um depósito de carros militares e acabou sendo muito negligenciado aí depois da guerra, né? Então, foi só na década de 70 que teve uma revitalização, teve uma injeção de dinheiro, né, e de investimento, e a gente acabou tendo aí a revitalização. Donington Park começou a virar a queridinha, né, a casa favorita do MotoGP, que é de motocicleta, né, o Campeonato Britânico de Motocicleta. E apesar disso, ele sediou uma vez a Fórmula 1. Na verdade, foi o Grande Prêmio da Europa, né? O Grande Prêmio Britânico acontece em Silverstone, mas eles tiveram esse Grande Prêmio da Europa que aconteceu em Donington Park no dia 11 de abril de 1993. E essa data é especial para quem gosta de Fórmula 1, mas eu acho que especialmente para nós brasileiros, né? Porque o Ayrton Senna fez história nessa corrida. Começou a chover, né? Então estava chovendo, nos treinos não estava chovendo, mas no dia da corrida em si estava chovendo. O Senna, ele estava em quarto lugar na largada, no grid de largada, e logo que aconteceu a largada, que foi dada a largada, ele caiu para o quinto lugar, mas aí ele começou uma ultrapassagem histórica. Ele foi de quinto, né, que ele caiu para o quinto lugar, a primeiro, ultrapassando Michael Schumacher, ultrapassando Alan Prost, né? Ele chegou a ganhar essa corrida com mais de 1 minuto na frente do Damon Hill. Então, todo mundo que gosta de automobilismo, né, lembra dessa corrida. On the grid, so over to you, Jaime. I'll let you take over here. Well, that's when he was on the grid preparing to the start, and there goes the start, and he drops to 5th place. As you can see, he drops to 5th place, and he goes a bit nervous about that, so he starts going up and picking up one, and the second, and the third, and the fourth. And then I'll let you talk
he overtook that. Well, this is an amazing piece of road because it's downhill, it's fast, it's the Carina curves. And here he is round the outside of Carl Wendlinger. He's already got Michael. And he's just makes it look easy, doesn't he? And look at the exit speed he's got there on Damon Hill. Almost runs into the back of him coming out there. And it's an easy piece of passing there, really, down the inside of Damon. Damon lets him go. And already, I suspect Ayrton's thinking, right, I can do Alan Prost here. Well, the best thing on that one was Prost, because I did ask him after the race, how was coming up to Prost? You thought, oh, that was the best taste. The good taste of it was that one. Because the rivalry between them, you know. Oh, of course. And Alain, I can't imagine what he was thinking at this point with Ayrton in his mirrors already from P4 on the grid. I can tell you that Ayrton Senna was very happy when he overtook Prost. And we shouldn't forget that Alain had a very good reputation at that point as a wet weather driver too. He'd won some very good races in the wet. It was funny because we always said that Senna loved the rain, and then I did ask him once, you love the rain? I said, do you think I like to drive there without seeing 5 centimeters in front of me? No, I don't. And there we are, the end of lap 1, Ayrton Senna in front. April 11th, 1993. Anyone who loves Formula 1 will never forget that day. Jaime Brito fazendo a narração e falando que, na verdade, ele conversou com o Senna, né? E o Senna falou, não, você acha que eu gosto, né, de correr na chuva? Eu não gosto de correr na chuva. Quem gosta de correr sem enxergar nada, né? Mas ele era uma pessoa que era muito desafiador, né? Ele ficou conhecido como esse vencedor da chuva. Sempre que chovia a gente sabia, o Senna vai ganhar, porque ele não tinha medo, ele ia com tudo, independente das condições climáticas, né? Então acabou virando uma vantagem, acabou virando uma... como é que eu posso dizer, uma trademark dele, né? A marca registrada do Ayrton Senna. Então, em Donington Park a gente encontra um memorial com uma escultura, né, do Ayrton Senna por conta dessa corrida marcante de 1993. Então, vocês podem ver, até o próprio Brito fala, né, que para ele essa foi a melhor primeira volta de qualquer corrida da história da Fórmula 1. E a revista Autosport, que é uma publicação britânica de renome, né, internacional, ela falou que essa corrida foi a melhor corrida da década. Agora, em Donington Park eles têm um calendário assim super ativo, com muitas atividades. Tem corrida de moto, enfim, carros e eventos, né, os driving experiences. Atualmente tem um da BMW. Ano passado eu participei de um da McLaren com clientes, que foi, sim, espetacular. Então é sempre bom dar uma checada no site deles, porque varia, não é uma coisa certa, constante. Cada ano eles fazem parcerias diferentes, mas sempre que você vai, os pilotos geralmente são pilotos aposentados, são pessoas que moram na região, e eles vão sempre contar a história do Senna, da ultrapassagem do Senna durante a primeira volta do Grand Prix de 1993. Agora, Donington Park, eu sempre falo, né, tem esse quê de Downton Abbey. Não sei se vocês assistem esse seriado, já assistiram esse seriado chamado Downton Abbey, que fala da aristocracia inglesa aí no virada do século XX, né, iniciozinho de 1900, começa em 1912 até antes da Segunda Guerra Mundial, e fala um pouco de como é que eram essas famílias aristocratas aqui, com os grandes terrenos. E Donington Park era meio que isso, né, pertencia a uma família, eles que investiam, na verdade, o investimento da década de 70 veio da família que era proprietária do terreno, e eles colecionavam carros, gostavam de automobilismo, colecionavam carros e tinham um museu, uma espécie de museu que ficava do lado do circuito. Na verdade, eles fecharam essa exposição, porque agora o próprio terreno, né, do circuito foi vendido, apesar do terreno em volta ainda pertencer à família, o circuito em si foi vendido, e eles fecharam essa exposição. Mas próximo lugar que eu vou mandar vocês, o terceiro circuito, Silverstone, tem um museu, gente. O museu vai reabrir agora dia 20 de julho, né? Por causa dessa pandemia, agora você tem que fazer um agendamento prévio, com horário marcado, mas é muito bacana e tem toda a história e carros de grandes... e as motos também, das grandes vitórias que aconteceram em Silverstone. Então, esse ano, gente, marcou o 70º aniversário da primeira corrida
né, da primeira rodada de corridas da Fórmula 1, do Campeonato Mundial de Fórmula 1 da FIA, que aconteceu em Silverstone no dia 13 de maio de 1950. Então eles tinham planejado vários eventos que infelizmente não puderam acontecer, mas se vocês forem no site de Silverstone, tem ali depoimentos de pessoas que participaram, de familiares que participaram, fotos. Então é muito bacana, sabe? Dá um pouquinho da ideia de como que aconteceu. A família real teve presente. Eu vou mostrar para vocês. Northamptonshire this bright May morning. Here on this British motor racing circuit, the world's leading aces, with their supercars, mobile workshops, team managers, mechanics and all the paraphernalia which must accompany them, are preparing for the greatest of all races, the Grand Prix d'Europe. They are here from Italy, France, Switzerland, Belgium, Siam, Era and the Argentine, and of course Great Britain. Then the crowd's attention is suddenly diverted from the activity in the pit area. Their Majesties the King and Queen, accompanied by Princess Margaret and Lord and Lady Mountbatten, have arrived on the course. It is the first time the reigning sovereign has attended a motor race in Great Britain. The drivers are presented to the royal party. The Queen chats with Baron de Graffenried. Princess Margaret asks Bera what his chances are against the all-powerful Italian team. Starters in the 1950 Grand Prix d'Europe lined up for the start with the 4 Alfa Romeos, the fastest in practice, in the front row. An official warns them of the passing minutes. There it is, 1 minute to go. The cars are started up, the drivers wait tensely for the dropping of the flag, and they're off. It's a good start with the Alfas in the lead and the pack tearing behind. Esse ano, na verdade, vão ter 2 corridas que vão acontecer. Já que o campeonato começou um pouco atrasado e algumas outras foram canceladas, então vão ter 2 corridas esse ano aqui, mas sem público, né? Participar da corrida em Silverstone é muito democrático, porque claro que eles têm, né, aqueles ingressos mais especiais, com o que eles chamam de hospitality, que te dá acesso à área VIP, etc. Tem as arquibancadas, nunca é um evento completamente barato, mas aqui a gente conta com o que eles chamam de General Admission, que não são arquibancadas, na verdade é o gramadão, e você leva a sua cadeirinha, você senta lá e você assiste de qualquer ponto do que eles chamam do General Admission. Então é muito democrático, é um evento muito familiar, eles têm acampamento do lado, você pode levar motorhome ou até barraca mesmo, se acampa do lado do seu carro. Então, gente, é um evento espetacular de se participar. Também recomendo. Eu já fui em 2017, eu acho. 2017, eu acho que foi o ano que eu fui, e com meu marido a gente se divertiu pra caramba, porque você pode chegar lá quarta-feira, já começa o evento quarta-feira até domingo, né? Todos os dias tendo atividades e enfim. E além disso, gente, além, né, da Fórmula 1, a gente tem ao longo dos anos outros eventos também. Mas tem experiência, então além do museu que eu falei, tem experiências de direção, você pode dirigir o que eles chamam de track day, você pode dirigir o seu próprio carro lá no circuito de Silverstone, os preços variam. Entre 210 a 470, coisa assim. Mas você pode adicionar eixos, como por exemplo ter acesso aos boxes, né, que são utilizados durante a Fórmula 1, o Grand Prix de Fórmula 1. Tem também, gente, as experiências, as driving experiences com outros carros. Então, se você não tem carro, fala, mas eu não tenho carro para dirigir no track day, como é que eu vou fazer? Tem Ferrari, Maserati, tem o que eles chamam de Silverstone Single Rider, né? Fórmula Silverstone Single Rider, que são os carrinhos, né, tipo esse daqui, que parece uma baratinha de Fórmula 1, que você também pode levar aí pro circuito e testar. Sediada lá em Silverstone, com uma base assim, semi-permanente, não é permanente, mas eles já estão lá há algum tempo, tem a Porsche, que também oferece as próprias experiências deles, são experiências mais de luxo, geralmente demoram aí de 4 a 6 horas, você faz diferentes testes em diferentes carros, tem almoço, enfim, esses são um pouquinho mais VIP, começa aí 990 libras para cima, mas é uma experiência espetacular também. Último, gente, eu queria falar do Silverstone Tour, que custa cerca de 30 libras e basicamente você faz
um passeio, né, pelo circuito, você vê sala de imprensa, você vê pódio, enfim, você vê onde tudo acontece, né, como que funciona a Fórmula 1, acompanhado de um guia que vai estar dando as explicações aí do que vocês estão vendo. Então, para amantes de Fórmula 1, Silverstone, 2 thumbs up. Na verdade, eu não sei se vocês sabem disso, mas a Inglaterra tem várias fábricas de Fórmula 1 até hoje, né? E eu vou mostrar aqui um mapinha para vocês olharem. É um mapa um pouco antigo, esse mapa é de 2013. Mas ali vocês veem a Red Bull em Milton Keynes, a gente tem a McLaren em Woking, que é pertinho de Londres, a gente tem a Mercedes em Brackley, a Williams, que fica em Grove, a Lotus, que na verdade é a Renault hoje em dia, e onde está escrito Force India, que é na verdade a antiga Georgia, que é do lado de Silverstone, é a BWT Racing Point, e a Haas é onde era a antiga Marussia, em Banbury. Tem uma que está vazia, que era a antiga Arrows em Leafield, em Oxford, em Langley, e essa está à venda atualmente, né? Agora, como que 7 de 10 equipes vieram parar aqui no Reino Unido, né? Na verdade, é uma combinação de fatores. Acabou a Segunda Guerra Mundial, a gente tinha a mão de obra qualificada, vários engenheiros que trabalhavam com aeronaves, fazendo os aviões cada vez mais rápidos e mais leves, estavam aí sem trabalho. E a gente tinha também os aeródromos que eram utilizados durante a Segunda Guerra Mundial, que é esses campos, né, abertos que acabaram se tornando os circuitos de corrida, que foi o que aconteceu em Silverstone, foi o que aconteceu no Goodwood. Então, assim, a gente acabou tendo uma grande disponibilidade para o crescimento, né, da indústria automobilística aqui. E o ponto de Londres ser um ponto muito central também, até depois que a gente começou a ter circuitos, corridas fora, né, corridas no Brasil, corridas nos Estados Unidos, corridas no Canadá, para a Ásia, aqui é um ponto muito central. E o fato delas estarem próximas umas às outras tem os seus benefícios, porque é fácil para eles roubarem um engenheiro das outras. A gente tem a mão de obra qualificada disponível. Por exemplo, seria muito mais difícil para a Sauber, que fica lá na Suíça, de repente puxar alguém que está trabalhando aqui na Inglaterra, porque isso envolveria aí mudar a vida do cara completamente, né? Ele ia ter que largar o lugar onde ele já está acostumado, começar num lugar novo, novo idioma, poderia ser um pouco mais complicado. Então, eles têm essa vantagem. Tem mais de 3.500 empresas que são ligadas indiretamente, né, a essa indústria da Fórmula 1, empregando mais de 40 mil pessoas. Então, claro que o governo dá incentivos para que essas empresas continuem, permaneçam aqui. Mas eles falam que dos 6 bilhões gerados por essa indústria, metade fica no país, né, e a outra metade é mandado para fora. Então, ainda assim, contribui bastante para a economia local. O que eles chamam de Motorsport Valley, na verdade, essa região nos arredores ali de Silverstone, né? Então, todos eles não estão a mais do que, por exemplo, 80 milhas de Silverstone. Então, tem um acesso fácil, caso eles precisam fazer algum tipo de teste. Tem também o acesso da M1, que é uma rodovia importante aqui. E tem o East Midlands Airport, então eles também não precisam ficar dependendo dos aeroportos grandes de Londres ou de outras cidades maiores aqui na Inglaterra, né? Tem esse aeroporto que serve para eles, é mais do que o suficiente. O resultado está no fato de que desde 1950, né, desde a primeira rodada do Campeonato Mundial de Fórmula 1, os construtores britânicos ganharam mais de 40 vezes, comparado com a Itália, que foi tipo 16, e a França uma vez só. Então a força, né, dos construtores aqui britânicos está realmente presente no esporte. De todas essas fábricas, tem duas que têm experiências que são abertas para o público. A Williams, eles têm um Heritage Collection Tour, que na verdade é você fazer uma visita como uma espécie de museu da Williams, né, com sala de troféus, você vê uns carros históricos, né, contando aí um pouquinho da história da evolução da Williams, mas você não visita a fábrica e custa cerca de 65 libras por pessoa. Inclui, eu acho que um almoço, uma coisa assim, ou um lanche. Mas não a fábrica em si. Esse eu nunca fui pessoalmente, então eu não tenho como te passar a experiência, né, em si. Mas, o último, deixa eu pegar um acessório.
Red Bull. Aston Martin, Red Bull, eles têm uma visita à fábrica. E a fábrica da Fórmula 1, gente, é muito bacana. Você entra, tem toda a parte, como se fosse um museu também, com os carros, você pode tirar foto, e aí você vai para a área super secreta, que aí não pode tirar foto. Eu não tenho foto nenhuma porque é impossível, você não pode tirar foto. Onde eles falam de todo o processo, né? E apesar de ser super secreto, se você der a sorte dos carros da temporada atual estarem lá entre, né, as corridas, fazendo algum tipo de reparo, você consegue ver, né, esses carros assim de perto, que é uma experiência incrível, né? Então você passa por todo esse processo e você vê também, se você tiver sorte, dependendo do horário que você está fazendo a visitação, você consegue ver o pessoal treinando para o pit stop, né? Porque o pit stop é uma das coisas mais importantes da corrida, a eficiência do trabalho em equipe, e eles fazem um teste num carro modelo, só para realmente trocar o pneu ou o que for que eles tiverem que fazer de reparo para tentar diminuir o tempo deles, né? E durante o passeio é muito bacana, é uma atmosfera muito, muito legal. No final você tem uma parede assim lotada com os troféus e tem uma lojinha super legal e você ganha uns mimos, né? Eu ganhei esse daqui, uma garrafinha, um livro, foi muito legal. Então eu recomendo. Esse é um pouquinho mais caro, são cerca de 300 libras por pessoa, mas eu acho que é a melhor experiência aí de Fórmula 1 que você vai encontrar numa fábrica aqui no Reino Unido. Então, gente, eu espero que vocês tenham gostado. Esse ano eu tô torcendo para a McLaren, eu sou super fã da McLaren, então vou colocar aqui meu chapeuzinho, vamos ver se eles vão conseguir melhorar. Estão melhorando. Já teve um pódio esse fim de semana, então vamos lá, equipe McLaren. Beijo, gente, até a próxima. Tchau, tchau.